Do livro 7 minutos depois da meia-noite, Histórias são criaturas selvagens, do autor Patrick Ness, capítulo 8. A primeira história. Há muito tempo, disse o monstro, antes que nessa cidade houvesse estradas, trens e carros, este era um lugar verdejante. Árvores cobriam todas as colinas e margeavam todos os caminhos. Elas sombreavam todos os riachos e protegiam todas as casas. Porque havia casas aqui na época, feitas de rochas e terra. Isto era um reino. O quê? Falou Connor, olhando para o jardim. Aqui? Curioso, o monstro tombou a cabeça para ele. Você nunca ouviu falar disso? Um reino aqui ao redor? Não, respondeu Connor. Não temos nenhum McDonald's. Ainda assim, continuou o monstro. Era um reino pequeno, mas feliz, porque o rei era apenas um rei. Um homem cuja sabedoria foi arduamente adquirida. Sua esposa deu à luz a 4 filhos fortes. Mas o rei teve de travar batalhas para preservar a paz durante seu reinado. Batalhas contra gigantes e dragões. Batalhas contra lobos negros de olhos vermelhos. Batalhas contra exércitos de homens liderados por grandes magos. Essas batalhas garantiram a manutenção das fronteiras do reino e trouxeram paz para a terra. Mas a vitória teve um preço. Um a um, os 4 filhos do rei foram mortos. Pelo fogo de um dragão, ou pelas mãos de um gigante, ou pelos dentes de um lobo, ou pela lança de um homem. Um a um, os 4 príncipes do reino pereceram, deixando o rei com apenas um herdeiro, seu neto ainda bebê. Tudo isso parece um conto de fadas, comentou Connor desconfiado. Você não diria isso se ouvisse os gritos de um homem morto por uma lança, retrucou o monstro. Ou seus gritos de terror ao ser destroçado por lobos. Agora cale-se. Enquanto isso, a esposa do rei sucumbiu à dor da perda, assim como a mãe do jovem príncipe. O rei ficou apenas na companhia da criança e também de muito mais tristeza do que um homem é capaz de suportar. Tenho de me casar novamente, concluiu o rei, para o bem do meu príncipe e do meu reino, e até para o meu próprio bem. E ele se casou de novo, com uma princesa de um reino próximo, uma união de conveniência que fortalecia os 2 reinos. Ela era jovem e bela e, apesar de sua expressão ser um pouco séria e ter a língua um pouco afiada, ela parecia fazer o rei feliz. O tempo passou. O jovem príncipe cresceu até ser quase um homem, há 2 anos de completar seu 18º aniversário, o que lhe permitiria assumir o trono com a morte do velho rei. Foram dias felizes para o reino. As batalhas tinham cessado e o futuro parecia garantido nas mãos do jovem e corajoso príncipe. Mas um dia o rei adoeceu. Começaram a se espalhar rumores de que ele fora envenenado pela nova esposa. Circulavam histórias de que ela invocara espíritos dos mortos para se fazer mais jovem do que realmente era, e que sob seu rosto juvenil se escondia a carranca de uma velha. Ninguém a perdoaria por ter envenenado o rei, apesar de ele implorar a seus súditos até o fim que não a culpassem. E então ele morreu 1 ano antes de seu neto ter idade suficiente para assumir o trono. A rainha, a vodrasta dele, tornou-se regente em seu lugar e cuidaria das questões de Estado até que o príncipe tivesse idade para assumir. No começo, para a surpresa de muitos, o reinado dela foi bom. Seu semblante, a despeito dos rumores, era jovem e agradável, e ela trabalhava para reinar como o rei morto. O príncipe, enquanto isso, se apaixonara. Ah, sabia, murmurou Connor. Essas histórias sempre têm príncipes idiotas que se apaixonam. Ele começou a andar em direção à casa. Achei que essa história seria boa.
Com um movimento ágil, o monstro segurou Connor pelos tornozelos, com a mão comprida e forte, e virou-o de cabeça para baixo, segurando-o no ar até a camiseta lhe cobrir a cabeça e seu coração bater dentro do crânio. Como eu estava dizendo, continuou o monstro, o príncipe se apaixonara e ela era a filha única de um fazendeiro. Mas era linda e também inteligente, como as filhas de fazendeiro precisam ser, porque fazendas são um negócio complicado. O reino aprovou o novo casal. A rainha, contudo, não aprovou. Ela gostara de seu novo lugar como regente e sentiu uma estranha relutância em abandonar aquilo. Começou a pensar que talvez fosse melhor se a coroa ficasse na família, para que o reino fosse governado por pessoas sábias o bastante. E que solução melhor para isso do que o príncipe se casar com ela? Isso é nojento! Exclamou Connor, ainda de cabeça para baixo. Ela era avó dele. Vó drasta, corrigiu o monstro. Sem parentesco direto e, em todo caso, uma mulher jovem. Connor fez que não com a cabeça, os cabelos balançando no ar. Isso não é nada certo. Ele parou um instante. Pode ao menos me pôr no chão? O monstro o colocou no chão e continuou a história. O príncipe também achou que se casar com a rainha não era nada certo. Ele disse que morreria antes de fazer tal coisa. Jurou fugir com a bela filha do fazendeiro e voltar no seu 18º aniversário para libertar seu povo da tirania da rainha. E assim, certa noite, o príncipe e a filha do fazendeiro fugiram a cavalo, parando apenas ao anoitecer para dormir à sombra de um gigantesco teixo. — Você? — perguntou Connor. — Eu, respondeu o monstro, mas também apenas parte de mim. Posso assumir qualquer forma, de qualquer tamanho, mas o teixo é a forma mais agradável. O príncipe e a filha do fazendeiro se abraçavam enquanto a noite avançava. Eles juraram permanecer castos até que pudessem se casar um com o outro em seu reino. Mas a paixão se apossou deles e não demorou muito para dormirem nus, um no abraço do outro. Eles passaram o dia dormindo à sombra dos seus galhos, dos meus galhos, e a noite caiu novamente. O príncipe acordou. — Acorde, minha amada, sussurrou para a filha do fazendeiro, porque viajaremos até o dia em que seremos marido e mulher. Mas sua amada não acordou. Ele a balançou e só quando ela caiu mole sob o luar é que ele notou o sangue manchando o chão. — Sangue? — perguntou Connor, mas o monstro continuou falando. O príncipe também viu sangue cobrindo as próprias mãos e notou uma faca ensanguentada na grama ao lado deles, apoiada contra as raízes da árvore. Alguém tinha assassinado sua amada e o fizera de tal modo que parecia que o príncipe é que tinha cometido o crime. — A rainha! — gritou o príncipe. — A rainha é a responsável por essa traição! Ao longe, ele ouvia aldeões se aproximando. Se o encontrasse, veriam a faca e o sangue e o chamariam de assassino. Eles o matariam por causa desse crime. — E a rainha poderia governar tranquilamente, disse Connor, fazendo um som enojado. — Espero que essa história termine com você arrancando a cabeça dela. Não havia para onde o príncipe fugir. Seu cavalo fugira enquanto ele dormia. O teixo era seu único refúgio. E também o único lugar onde ele poderia pedir ajuda. Ora, o mundo era jovem naquela época. A barreira entre as coisas era menor e mais fácil de transpor. O príncipe sabia disso. E ele ergueu a cabeça para o grande teixo e falou. O monstro fez uma pausa. — O que ele disse? — perguntou Connor. — O bastante para me fazer caminhar — respondeu o monstro. — Conheço injustiça quando a vejo. O príncipe correu rumo aos aldeões que se aproximavam. — A rainha assassinou minha esposa! — gritou ele. — A rainha deve ser detida!
Os rumores sobre a maldade da rainha circulavam há tempos, e o jovem príncipe era tão amado pelo povo que não tardou para enxergar a verdade. Tardou menos ainda para avistar o grande homem verde caminhando atrás do príncipe, alto como as colinas, rumo à vingança. Connor olhou novamente para os enormes braços e pernas do monstro, para sua boca enrugada e cheia de dentes, e para sua avassaladora monstruosidade. Imaginou no que deve ter pensado a rainha ao vê-lo se aproximando. Ele sorriu. Os súditos correram para o castelo com tanta raiva que as pedras das muralhas desmoronaram. As fortificações caíram e os tetos desabaram. E quando a rainha foi encontrada em seus aposentos, a multidão a atacou e a arrastou até a fogueira, onde ela seria queimada viva. Que bom! Disse Connor sorrindo. Ela mereceu! Ele olhou para a janela do seu quarto, onde sua avó dormia. Acho que você não pode me ajudar com ela, não é? Perguntou. Digo, eu não quero queimá-la viva ou coisa assim, mas talvez só. A história, disse o monstro, ainda não terminou. Fim do capítulo.